Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais do Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco e eu vou ser o host, eu vou ser o apresentador desse programa que vai te ajudar a entender melhor sobre as profissões, sobre todas as áreas profissionais do Brasil atualmente e do mundo. Você deve estar olhando que esse estúdio aqui é um pouco diferente, é porque a gente não está no Rio de Janeiro, nosso programa ele acontece no estúdio em Copacabana, mas hoje ele está acontecendo no Estúdio Boteco, que é aqui em Florianópolis. A gente veio gravar com dois especialistas muito capacitados, então a gente teve que fazer essa viagem aqui para poder ouvir o que eles têm a dizer, para a gente conseguir tirar o melhor deles, tá? Mas antes da gente apresentar a nossa primeira convidada, dessa temporada de episódios em Florianópolis, eu tenho um recado para você que é empresário, que é empreendedor, prestador de serviço, profissional. Se você ainda não anuncia online, se você ainda não está no digital, o seu concorrente com certeza está e ele vai roubar os seus clientes hora ou outra. O melhor dia para entrar no digital foi ontem, o segundo melhor dia para entrar é hoje. Então, caso você ainda não esteja no digital, caso você ainda não esteja produzindo conteúdo, vendendo, conseguindo novos clientes por meio do digital, entre em contato comigo, vou deixar o Instagram aqui embaixo, MKTD Pacheco, para a gente poder conversar e te dar o melhor direcionamento para que esse também se torne um canal de vendas e um canal de prospecção para você, tá? Agora vamos à nossa convidada. Eu sempre me dou a liberdade de dar uma olhada no currículo dos nossos convidados, porque a gente sempre traz convidados muito capacitados aqui. Hoje eu não estou com o celular, eu estou com o computador um pouco melhor para poder olhar. Então vamos lá. A nossa convidada de hoje, ela é cirurgiã, dentista, graduada pela Pontífica Universidade Católica do Paraná. Ela possui pós-graduação em odontopediatria pela Pontífica Universidade Católica do Paraná e ela também tem mestrado em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, ela também serve a Marinha do Brasil desde 2018. E eu poderia ficar aqui horas e horas lendo o Lattes dela, mas como eu tenho um tempo determinado para a gente gravar esse episódio de podcast, eu vou simplesmente dizer que a gente vai conversar com a doutora Lorraine Dias. Tudo bem, Lorraine? Tudo bem, Manuel. E aí, doutora Lorraine, tudo bem? Vamos começar esse papo provando para a nossa audiência o porquê que você é tão capacitada para estar aqui no nosso programa. E eu queria saber um pouco da tua trajetória. Fala um pouco para a gente como você começou na profissão, por que você escolheu essa área da odontologia. Então, eu me formei em odontologia, né? Sou cirurgia dentista. Eu sou especialista na área de odontopediatria. Eu escolhi essa área porque quando eu iniciei os atendimentos do público infantil na universidade, eu vi que eu tinha uma empatia por essa área. Então, eu digo assim que o básico é você gostar de crianças. Eu adoro crianças, Legal, né? legal. Sempre gostei muito. E essa é uma especialidade que ela é um pouco diferente das outras, porque você consegue trabalhar todas as áreas da odontologia, só que na criança. Então, se você precisar fazer um tratamento de canal, você vai fazer a cirurgia, uma frenectomia, uma extração dentária, você vai fazer a dentística, que é a restauração do dente, você vai fazer. Isso acaba tornando também essa especialidade um pouco mais desafiadora. Entendi. Então você decidiu seguir para esse área da odontopediatria, Sim. Que é especialização nessa área em crianças. Ou seja, você também atende adultos hoje? Também atendo adultos. O público que vai no meu consultório, ele começou a observar os pais dos meus pacientes, como é que era a rotina de atendimentos, Legal. Começaram a solicitar, e isso foi entrando ali na questão de solicitação de pedidos também. Entendi. Você consegue me atender? E isso é muito legal. Eu consegui atender toda a família em um só espaço. Então, eu fico muito feliz quando eu penso que eu posso proporcionar qualidade de vida para as pessoas, porque a saúde bucal, ela influencia na qualidade de vida.
Então, isso é uma coisa que acaba me deixando muito feliz, eu poder participar, ter um pedacinho de contribuição nessa área também. Legal, então, basicamente, você começou atendendo só as crianças e aí os pais gostaram do teu atendimento e falaram, opa, eu quero ser atendido por você também. Sim, é claro. basicamente isso. Claro que a gente não tem tanto a parte lúdica para os adultos, mas o cuidado, o carinho, a atenção para o paciente sempre vão estar presentes. Essa parte lúdica que você falou é um ponto bem interessante. O que seria essa parte lúdica para as crianças? É um tipo de animação? É uma historinha, tipo o aviãozinho? É o quê? São vários fatores. A gente prepara o consultório de uma forma especial para receber esse paciente, desde decoração, a utilização de jalecos coloridos, a realmente utilizar histórias, fazer mágicas. Muitas vezes eu faço Brinquedo também você coloca ali? brinquedos também. Ah, então, tudo para a gente proporcionar uma consulta divertida e aconchegante para esse paciente. E você acha que o fato de você ter escolhido especificamente essa área, ela é muito baseada pelo fato de você gostar muito de crianças? Ou tem alguma outra coisa de diferente que te atraiu? Não, vou seguir por essa área da odontopediatria. Eu acho que pelo o fator principal por gostar muito de crianças, e quando eu comecei a executar os procedimentos, os tratamentos, e ver a alegria das crianças na finalização do tratamento, isso me deixou muito contente, é uma realização. Então, também é um fator que me levou a escolher essa especialidade. Ah, legal, legal. E você, assim, tem uma mística, né? Pelo menos da minha parte, da minha experiência, eu, desde pequeno, eu tinha medo de ir no dentista. E eu vejo que muitas crianças hoje em dia ainda têm essa questão de um medo. Nossa, às vezes associam a questão do dentista à dor, fazer algum procedimento que vai incomodar. A criança ela é mais suscetível, né? A ter algum incômodo. Por que você acha que as crianças criaram um medo de ir no dentista? Você acha que tem alguma maneira da gente mudar isso, da gente fazer uma reeducação nesse sentido? Eu acredito que não seja um fator único. Às vezes, uma associação de fatores podem levar essa criança a desenvolver o medo. Então, muitas vezes, as crianças estão atentas às conversas em casa. Por mais que a gente ache que não, elas estão ali de ouvidinho ligado. Então, assim, escuta às vezes um pai, um avô relatando uma experiência que não foi tão positiva, ou o pai tenta preparar o pai, a mãe para consulta falando, fica tranquilo, vai ter só uma picadinha lá. Então assim, a gente... Só uma anestesiazinha. Então a gente acaba tentando orientar os pais para não tentar fazer esse preparo, porque a gente acaba desenvolvendo toda a consulta com técnicas para que ela vá conhecendo tudo que a gente tem no consultório. E também vai fazendo essa consulta ficar agradável e sem esse estresse, essa ansiedade do que está por vir. Normalmente na consulta, a primeira consulta, a gente, claro que vai ter essa expectativa, Sim. mas a gente vai trabalhando de uma forma a apresentar o consultório para as crianças. Por exemplo, temos uma técnica que chama dizer, mostrar e fazer. Então, eu vou dizer para a criança o procedimento, o que eu vou estar fazendo, eu mostro para ela como é que está sendo feito, às vezes mostro na mãozinha, mostro como funciona o instrumento, e daí, efetivamente, eu vou fazer. Tudo isso vai deixando ela mais tranquila, porque ela está sabendo o que vai ser executado, o que vai ser trabalhado na sequência. A presença de jaleco colorido é uma coisa que eu gosto muito também, que a gente não tem associação com alguma outra experiência, às vezes, de outro ambiente, onde foi utilizado jaleco branco, às vezes a criança foi no hospital, ou foi no laboratório tirar sangue, vai associando, né? Acaba associando. Então, eu gosto de fazer essa diferença, colocar um personagem que a criança gosta na estampa do jaleco, para a gente já ter esse diferencial. Então, vários fatores ali a gente vai trabalhando para que esse medo não fique na criança, que ela tenha uma consulta agradável. Legal, entendi. Esse lado de você trabalhar com crianças, você tem que ter uma paciência, né, muito grande, porque por mais que algumas crianças elas consigam se comportar de uma maneira muito tranquila, que você consiga fazer bem o teu trabalho, às vezes, de repente, você está fazendo um procedimento um pouco mais sério e a criança às vezes se mexe, se debate. Isso pode atrapalhar de alguma maneira os procedimentos que você está fazendo? Ou às vezes é recomendado você ir lá e dar uma injeção, ou então dar um calmante, alguma coisa nesse sentido?
A grande maioria dos casos, a gente consegue realizar o atendimento no consultório sem o auxílio de algum tipo de analgesia. Entendi. Então, essa questão de explicação do procedimento, o comportamento da criança, tudo isso vai ser analisado. Se for algum procedimento que seja mais invasivo ou que necessite de muita estabilização e não estou tendo colaboração, aí a gente vai ter algumas alternativas de tratamento com sedação. Entendi, mas essas são minoria, né? São casos que... Isso, são casos mais pontuais que a gente vai ter que avaliar desde a idade da criança, comportamento, procedimento que é necessário ser realizado, qual A própria seria... mãe já fala, esse aí não fica sossegado, esse aí não para quieto. Então, tudo isso vai ser analisado individualmente para a gente tentar chegar à melhor escolha para aquela criança. Entendi. Uma coisa que eu achei muito doido, assim, doido em questão de desconhecimento mesmo, é que a gente não para observar a quantidade de atendimentos que tem para bebês também. E eu vi que você, pelos teus conteúdos na internet, que você atende bebês. Sim. Acho que muita gente não para pensar na importância desse tipo de atendimento e como deve ser delicado você, né, fazer um atendimento para uma criança que está um recém-nascido, por exemplo, assim, 2 anos, 1 ano. Me conta como é que é isso. Os bebês, eles são muito mais delicados. Quanto é mais jovem a criança, quanto mais nova a criança, mais difícil é de tratar? Posso dizer que é mais desafiador, porque de 0 a 3 anos a gente não tem aquela compreensão que vai ter nas crianças maiores. Entendi. Da explicação do teu procedimento, mas tudo vai ser feito de uma forma que essa criança fique tranquila no sentido de se sentir segura. Então, eu tenho uma cadeirinha que adapta na cadeira de dentista normal, que já é preparada para atendimento de bebês. Muitas vezes a gente vai fazer uma posição que chama joelho-joelho, onde a criança vai deitar no colinho da mãe, que está encostada com o joelho dela no joelho meu, para ela se sentir mais segura, que ela tá com a presença da mãe ali no colo dela também. Então a gente vai lançando mão de técnicas e de situações para que isso seja mais confortável. Mas eu fico muito contente que cada vez mais cedo as crianças estão indo, porque a gente consegue fazer o acompanhamento, consegue detectar algum tipo de alteração cedo. Sempre que a gente detectar algum tipo de alteração precocemente, digamos assim, é mais fácil para a gente solucionar esse problema. E também a questão de acompanhamento, né? A criança, ela, desde o primeiro dentinho, já vem ali na consulta, a gente vai ensinar a forma da mãe cuidar desse dente, vai conversar um pouquinho sobre dieta também, que acaba influenciando na presença da doença cárie. Então, a gente vai trabalhar na prevenção para que essa criança venha a acompanhar conosco todo esse crescimento com saúde bucal. Entendi. Mas é muito desafiador essa questão do bebê, porque você imaginando uma pessoa completamente leiga como eu nessa área, imaginando o porquê que um bebê tão jovem precisaria de uma dentista com menos de 3 anos, já que, por exemplo, a gente sabe que primeiro nascem os dentes de leite, depois esses dentes de leite eles vão cair. Então, em tese, se esse dente de leite ele se quebrar ou ele nascer com uma formação, a gente sabe que uma hora ele vai cair. Isso de uma pessoa leiga, né? Uma pessoa que não entende nada do que tá falando, que tá querendo saber como uma profissional como você. O porquê que, então, quais casos, ou por quê, ou por quais casos, mais as mães que têm bebês tão jovens procuram? Por essa questão de prevenção, saber o cuidado, saber se tá tudo bem. Entendi. Então, esse acompanhamento eu acho, assim, muito legal, porque se a gente pensar, a primeira troca dentária vai ocorrer por volta dos 6 anos de idade. Demais dentes, os posteriores, aqueles mais lá para trás, uma média ali de 10, 11, 12 anos. Então, esses dentes, eles vão ficar bastante tempo ainda na cavidade bucal. A gente precisa cuidar muito bem deles, que ele vai estar funcionando como fosse uma reservinha, mantendo o espaço para o próximo que está para chegar. Então, é muito interessante a gente manter aí todo mundo com saúde. Entendi. E olhando ainda nessa área de bebês, que eu acho muito interessante, a gente pode imaginar que só pela área dessa prevenção já seja um motivo bem sólido para as mães procurarem. Mas por quais outros motivos essas mães procuram os bebês tão jovens? Procuram você por terem bebês tão jovens e ter algum problema? Será que às vezes é um choro que não sabe por que a criança, né, parecendo que tá com dor na boca? Ou então porque de alguma maneira algum outro especialista redirecionou e pode ser algo bucal?
Um fator que aparece com muita frequência é devido ao freio lingual. Então, assim, algumas mães acabam notando ali após o nascimento do filho que não está tendo uma mamada adequada. Entendi. Muitas vezes tem um acompanhamento de uma enfermeira ou alguém que auxilia nessa questão de amamentação. E pode ser a influência do freio. Claro que a gente vai fazer uma avaliação individual, vai levar várias outras questões em consideração também, mas acaba vindo para a avaliação para ver se esse freio está interferindo nesse processo de amamentação e isso vai ter consequências mais tarde. Então, é interessante fazer essa avaliação e se caso a gente vê que está tendo influência, a gente acaba fazendo a liberação desse freiozinho para que essa língua consiga aí fazer o movimento que ela necessita para fazer uma amamentação adequada. Entendi, mas, por exemplo, um procedimento muito, vamos dizer, invasivo num bebê, vocês não fazem, ou fazem, dependendo da situação. Sim, se for preciso essa liberação do freio, que ele tá ali influenciando muito nessa língua, a gente acaba realizando já alguns dias após o nascimento. Nossa, mas deve ser muito delicado isso. Tem que ter muito cuidado. Tem todo um protocolo, a gente tem que fazer uma avaliação muito específica, vai conversar bastante com essa mãe, com o médico e tudo para sair o procedimento da melhor forma possível. Ah, legal. Vamos lá agora um pouco para a criança um pouquinho mais velha, já ali acima dos 3 anos. Eu lembro muito na minha época de criança e vi também minha prima, bem pequena, filhos de amigos, tendo uma dúvida em relação a, nossa, eu tô preocupado que o meu filho, os dentes de leite dele não estão caindo, ou seja, a retenção prolongada, que eu também vi que você fala bastante no teu Instagram. Fala um pouco pra gente os riscos que essa retenção prolongada podem ter na boca de uma criança. Então, o que é a retenção prolongada? O dente permanente, muitas vezes ele nasce e o dente de leite não caiu. Então, essa dúvida é muito frequente em relação aos pais que me mandam mensagem, me mandam foto, ficam numa ansiedade de saber o que fazer nesse caso. Eu sempre falo, vamos avaliar. Porque eu preciso ver se esse dente de leite ele tem alguma mobilidade, se ele tá molinho. Muitas vezes ele ainda está com uma quantidade de raiz grande, o que significa que ele demoraria a cair. Então, se a gente está com um pessoal ali em fila dupla, a gente precisa liberar espaço para ficar corretamente no lugar. Então, nesses casos que o dentinho não tá mole, eu vi que a quantidade de raiz ainda é considerável, que vai durar um tempinho na boca, a gente acaba fazendo a remoção do dente e a fada do dente vai ter trabalho nesse dia. Essa é uma historinha que vocês contam muito para as crianças da fala de coloca o dente embaixo da travesseira. Sim, eu falo para os pais assim, coloca nem que seja despertador no celular, porque não dá para esquecer, porque eles lembram e vai ser uma frustração se essa moeda não estiver lá. Eu não vejo tanto essa cultura sendo colocada hoje, mas pelo menos na minha época de criança, eu lembro muito de a fada do dente vai passar, a fada do dente vai passar por aí. Enfim, a questão disso que você falou, da retenção prolongada, ela tem muito a ver com uma dúvida muito comum. Pelo menos, eu não sei se isso acontece tanto hoje. Aí isso é você que vai me dizer. Mas na minha época de criança, eu não sou... Já não... Tô mais recente, tô com 27 anos hoje. Há pelo menos uns 20 anos atrás, eu me lembro de algumas coisas de, por exemplo, ter muito aquela teoria de você pegar o dente, amarrar no fio dental na porta e puxar e pum, e arranca isso. Eu, imaginando hoje, né, vendo hoje com conhecimento, com uma conscientização maior, eu imagino que isso não possa ser a melhor coisa a se fazer, né? Eu sugiro não fazer essas alternativas de remoção do dente. A gente vê até uns vídeos na internet, umas coisas muito diferentes. Vai lá e pum, bate a porta aí, né? Assim, porque às vezes pode escapar, pode acabar o fio machucando. Então arranca tudo, né? Pode ter outras consequências. Então, assim, eu prefiro que deixa ele esfoliar, ele cair sozinho, ou se quer uma ajudinha, vai ali no consultório, a gente vai avaliar, pode até ajudar se tiver, por algum motivo, incomodando a criança, mas essas técnicas aí eu prefiro não sugerir. Meio vintage, né? Mas, enfim, em resumo, o que você está dizendo se você tiver alguma dúvida em relação a isso, se tiver demorando a cair, é melhor ir num consultório para evitar alguma
algum dano maior ou algum problema do que tentar fazer de maneira caseira e acabar trazendo um problema, né, futuro, sim. né? Porque o dentista avaliando, ele vai saber qual é a melhor conduta para aquele caso. Então, assim, a gente estava conversando muito sobre retenção prolongada, a dúvida dos pais também é assim, tirou esse dentinho, o que vai acontecer com esse que estava atrás? A língua provavelmente vai empurrar ele para o lugar. Então, Entendi. se fez necessário essa remoção dele para que a gente vá encaixando todo mundo aí no seu local. Claro que mais tarde pode acontecer da criança precisar utilizar algum aparelho por algum outro motivo, alinhamento dental, alguma outra coisa que seja necessária. Mas nesse momento é interessante, se a gente não tem mobilidade, fazer essa remoção e a língua vai empurrar esse dentinho aí para o lugar. Entendi. O interessante é a gente olhar que eu acho que existe uma conscientização maior dos pais hoje em dia. A galera um pouco mais antiga, um pouquinho mais rústica nesse sentido. Então, tira isso logo aí com a mão, tira esse dente logo, isso poderia causar algum tipo de dano. Isso poderia, me corrigir se eu estiver errado, até causar da criança ter que usar aparelho futuramente. Não especificamente, eu acho, por essa questão, né? Eu só fico mais apreensiva nessa questão desses vídeos que a gente vê amarrando em alguma coisa e fazendo por lesionar alguma outra coisa, né? Tirar com a mão não é tão ruim, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, como escorregar o dente, a criança aspirar esse dente, então tudo isso é verdade, é um pouco, né? Isso é um pouco tenso, então é mais para evitar algumas outras questões, algum outro tipo de acidente. Entendi. Eu tava com uma dúvida aqui que eu acho que seria legal de colocar agora. Por que os dentes de leite eles são muito mais brancos e os dentes permanentes eles são muito mais amarelados? Por que isso acontece? Parece que na hora que o permanente vem, a gente tem que procurar direto o dentista para fazer um clareamento. Então, quando tá na fase de dentição mista, que é aquela troca dos dentes, e nasce o dente permanente do lado do dente de leite, isso fica muito mais evidente. Mas tanto o dente permanente quanto o dente de leite, ele tem várias camadinhas. A primeira delas, a mais de fora, é o esmalte. A segunda é a dentina. A dentina, ela é mais amarela. A gente consegue enxergar através do esmalte, que é translúcido, essa segunda camadinha. E no dente permanente, ela é mais espessa. Por isso que a gente vê ele mais amarelo do que o dentinho de leite. Entendi. Isso é uma pergunta que ela pode parecer, talvez, meio ruim, né? Meio burra, talvez. Mas as crianças que estão ainda na fase com dente de leite, elas precisam colocar um aparelho dentário? Talvez. Olha, já me surpreendi. Achei que, o dente vai cair, já que os dentes vão cair, automaticamente a gente espera nascerem os permanentes. É uma dúvida que ocorre bastante também. Muitos pais acham assim, precisa trocar todos os dentes por dente permanente para colocar o aparelho. Vai depender da maloclusão que essa criança ter, se ela tiver, no caso, né? Então, depende do encaixe dos dentes. Vamos dar um exemplo. Eu gosto de fazer essa analogia como se a boca fosse uma caixinha. Os dentes de fora têm que encaixar, os dentes de cima têm que encaixar por fora dos dentes de baixo, como se fosse a tampa dessa caixinha. Entendi. Por algum motivo, se esse encaixe ele tá diferente, seja por um hábito de chupadeiro, de chupar chupeta, que faz com que isso fique ao contrário, que é uma mordida cruzada, que a gente chama, às vezes ela é unilateral, só um ladinho, ou bilateral, seria interessante a gente trabalhar na resolução disso quanto antes. Então, se a criança ainda tem dentinho de leite, nesse caso, por exemplo, seria interessante a gente colocar o aparelhinho nessa fase. Entendi. Não que futuramente não possa ter algum problema, mas a gente já tá amenizando bastante para quando chegar lá na frente. Então, é meio que a gente tá pavimentando o terreno para que não seja tão doloroso lá na frente. Isso. Vai ser mais fácil o tratamento que a gente tiver lá para frente. E esses aparelhos provavelmente não são... Acredito que a tecnologia tenha evoluído muito em relação aos aparelhos. E hoje em dia eu lembro que a minha irmã, ela vai me matar se ela ver isso aqui, mas a minha irmã, ela chegou a usar um aparelho que pegava aquele na cabeça. Hoje em dia não tem mais isso, né? Ou tem? Tem. Dependendo dos casos ainda pode ser utilizado. Mesmo numa criança, por exemplo, com dente de leite? Vai depender muito daquela questão que eu mencionei da maloclusão. A gente vai ter que avaliar a questão de crescimento tanto ósseo como posicionamento dentário. Só se acabar saindo muito fora do normal, entre aspas. Seria dependendo da necessidade dela realmente, né? Então, mais nesse sentido. Mas a tecnologia ela avançou muito em relação a isso. A gente vê hoje em dia
aparelhos quase que transparentes, né? Sim, sim. Hoje a gente já tem no mercado aparelhos aí que são quase invisíveis. Invisíveis, né? E que para alguns pacientes acaba sendo uma boa alternativa, que às vezes se incomoda com a estética, principalmente quando eles estão maiores, mais adolescentes ali. Então, acaba sendo uma alternativa. E a criança também sofre bullying, né? De certa forma, a pessoa vem com um aparelho, as pessoas chamam de sorriso metálico, começam a dar um monte de apelido, principalmente criança que ainda não tem essa noção muito grande, aí vai acabar, aí realmente vai chegar em casa e vai falar assim, mãe, eu não quero usar isso, aí atrapalha, né, o acompanhamento. E alguns casos, alguns como esse por fora, alguns casos a gente vê a necessidade de quantas horas a criança teria a necessidade de usar por dia. Entendi. Então, talvez fazer no período que ela chega da escola, então períodos que talvez, se for algo que está incomodando ela no dia a dia, talvez a gente consiga lançar mão de alternativas tipo de horário. Assim, 3 horas, você tem que usar tal aparelho, que esteticamente não é tão bonito, mas que você tem que usar ele pelo menos 5 horas no seu dia para que ele consiga encaixar melhor o formato ali. Aí chega do colégio, bota, depois sai. Acredito que seria maior quantidade de tempo, mas seria mais nesse sentido. A ideia é essa. Beleza. Sim. Ainda olhando pelo lado dos dentes de leite, porque os adultos, de certa forma, eles só convivem com isso quando eles são pais, né? Então, por exemplo, eu que não sou pai, tenho um completo desconhecimento dessa área que uma profissional como você vai conseguir me esclarecer. A gente vê o maior temor dos adultos não é nem o aparelho. É o tal do tratamento de canal. Esse aí faz qualquer um tremer na base, né? Sim. E eu ouvi também você falando que existe o tratamento de canal no dente de leite. Existe. Me explica isso, que tem certas coisas que eu tô... Uma coisa que eu gosto de falar muito é que dente de leite tem raiz e ele tem canal. Muitas vezes pode ser até confundido pelo fato de quando ele reabsorve essa raiz para cair, para ele esfoliar, cai só aquela parte da coroa que fica para fora da gengiva. E algumas pessoas podem achar que não tem canal dente de leite, mas tem sim, ele tem canal e tem raiz. Se por algum motivo a parte interna desse dente for afetada, cárie, um traumatismo e essa região interna a gente precisar interferir para que mantenha o dente na cavidade bucal, a gente vai fazer limpeza dessa região, vai colocar um material no lugar, né, que tinha antes essa parte, e vai restaurar o dente. Por quê? Porque a gente vai tentar manter esse dente até perto da época dele esfoliar. Ele lembra, reservando aquele lugarzinho ali na cavidade bucal. Então, se a gente tá guardando o lugar. Então, assim, se for um período que claro, a gente vai levar várias coisas em consideração, mas se a gente vê que vai demorar para ele esfoliar, é interessante a gente fazer esse tratamento de canal. A gente vai ver quanto tem de raiz, se é restaurável depois. Então, tem uma série de fatores a serem analisados, mas se faz sim. Se a gente puder manter o dentinho de leite ali na cavidade bucal, a gente vai fazer para manter. Isso deve dar uma dor absurda na criança também, tanto quanto no adulto ou não. Nos casos onde acontece a pulpite, que é quando tá aquela inflamação e parece que o dente tá latejando, esses casos a gente tem uma presença de dor mais acentuada. Sim. Em casos de abscesso, às vezes pode acontecer ele ser gradativo. Deu aquela bolinha de pus na gengiva que a mãe visualizou, mas a criança nunca se queixou de dor de dente, mas tinha uma presença de uma cárie ali que foi ficando ao longo do tempo mais profunda e por um bom tempo, então pode acontecer também. Entendi. Saindo um pouco da área para crianças, a gente tinha comentado sobre a questão da importância do ambiente para a criança. A importância do ambiente para que ela se sinta segura, tranquila, isso você deixou bastante claro. Mas aí eu venho uma pergunta um pouco mais desafiadora. Como a gente consegue transferir isso também para os adultos que você atende? O ambiente, ele consegue trazer uma tranquilidade, uma segurança maior para os adultos que você vai atender também? Também, eu tenho muitos adultos que têm medo de dentista, que confessam pra mim e até por isso procuram o meu atendimento. Como eu falei, a gente Mas você não dá brinquedo pra eles não, né? Não, a gente não vai trabalhar com esse lúdico de mostrar e tal, mas eu vou explicando. Normalmente eu vou explicando o passo a passo, eu vou deixando esse paciente seguro. A conscientização, no caso, é o que torna a pessoa mais tranquila. Sim, a gente vai trabalhando para que ela não tenha essa ansiedade na cadeira. Nesse caso, o ambiente ele passa a ser algo talvez meio secundário e a conscientização seja, olha, eu vou fazer tal procedimento, ele vai doer moderado, ele pode doer muito, eu vou te dar uma anestesia, talvez até
tomar uma decisão junto com ele de falar assim, olha, tem um procedimento que ele pode doer muito. Você prefere tomar uma anestesia, né? Se eu prevejo que vai doer muito, com certeza a gente vai dar uma anestesia. Eu não quero que o paciente sinta dor. Entendi. Eu quero que ele se sinta confortável na minha cadeira. Então, assim, a gente trabalha com anestésico tópico antes de fazer a anestesia infiltrativa, no caso. Então, a gente vai trabalhando para que esse paciente, durante o procedimento, esteja confortável na cadeira. Claro que, como você comentou, questões do ambiente também influenciam. Sim, como, por exemplo, eu tenho televisão no teto, a vista do meu consultório é para o mar, então... transparece um pouco mais de tranquilidade também. Eu vejo muitos pacientes comentando assim, nossa, só de entrar aqui me dá uma calma, uma paz, então uma tudo isso de fundo, às vezes, acaba, o cheirinho, o ambiente, a gente colocar um cheirinho agradável, então um aromatizador, isso tudo acaba influenciando também. A criança, eu acho que ela pode ser um pouco mais, como é que eu posso dizer? Ela pode se apegar mais às coisas. Talvez os adultos se apeguem mais às sensações, né? As crianças dão um brinquedo, um pirulito. Eu lembro que eu chegava na minha dentista quando eu era pequeno. Se eu tivesse sem cara e sem nada, ela me dava um pirulito. Eu já prefiro alguma coisa tipo brinquedo, outra recompensa. Entendi, uma recompensa. Não um doce. Enfim. Olhando, eu acho que ninguém é melhor que você para responder essa pergunta. Olhando para você que atende crianças e atende adultos, qual é a principal... Eu sei que a gente a gente chegou a algumas conclusões durante esse papo já, mas qual seria... que você poderia elencar as principais diferenças entre atender adultos e atender crianças? Eu acho que essa questão do lúdico, então, assim, é o grande diferencial, né? Então, a gente tem, claro, diferenças anatômicas Sim, claro. de dente de leite para dente permanente, quantidades, enfim, problemas diferentes, né? Como, por exemplo, em criança a gente não faz clareamento, no adulto sim. Então, essa diferença no atendimento é o que eu acho que talvez seja o que mais seja... relevante, digamos. Talvez assim. Olhando que muitos adultos possam, talvez, tá? Tô chutando aqui, tô tendo uma ideia. Talvez os adultos procurem muito mais pela estética, as crianças muito mais pela necessidade? Pode ser. Porque essa questão do clareamento, de certa forma, né, é uma questão estética, né? Mas se eu te contar que tem crianças que se incomodam com a estética, sim. Eu tive crianças, assim, pacientes que tiveram, por exemplo, avulsão dentária, que caiu, o dentinho saiu inteiro na boca, era dentinho de leite, aí nesses casos a gente não reimplanta, né? E ela estava muito incomodada com a estética por ficar sem o dentinho. E aí a gente fez um aparelho para ela, um aparelhinho que colocava ali, substituía um dentinho artificial. Entendi. E esse aparelho a gente fez colorido, com adesivo. Legal. E aí ela foi pra escola e todo mundo queria um aparelho daquele. Dá o cartãozinho. Entra em contato com a doutora Lorraine. Mas assim, aí não tinha necessidade, né? Ela tinha necessidade, estava se sentindo incomodada com aquilo, a gente conseguiu resolver essa questão da estética e função também. A gente sabe que quando a gente fala, a língua encosta nos dentes, então auxiliou em vários fatores, assim, né? Em vários aspectos, digamos assim. Mas foi um caso bem... legal, um caso interessante. Característico, assim. A criança que ela vai chegar e eu acredito que ela se interesse mais pelo lúdico, acaba que é a regra. Mas a exceção foi isso que você acabou de falar, que são crianças que se importam com a estética também. Aí, nesse ponto, tem a influência dos pais? Ou você acha que é da criança mesmo? Olha, é realmente a criança que está se importando com aquilo? Ou são os pais? Porque eu também já vi algumas situações de que às vezes a criança nem está se importando com essa questão estética, mas a mãe está se importando com a questão estética da criança e para não ficar feio na frente da doutora, vira e fala assim: ô doutora, minha filha está insatisfeita com tal coisa. Isso já aconteceu com você? Pode acontecer. Boa resposta.
Às vezes, tem mães que realmente se incomodam com alguma questão estética. Às vezes a gente tem algum defeitinho de formação no esmalte, por exemplo, que dá uma mancha, dá uma alteração e o dente nasce com isso. E às vezes é tão pequeno, a gente conversa com a mãe, às vezes não é necessário fazer nada, né? Quando esse defeito ele é bem sutil, digamos assim. Claro que defeitos mais graves a gente tem que fazer algum tipo de intervenção. Às vezes é no molar, a gente não tá com uma quantidade de esmalte bastante reduzida, enfim. Mas, de forma geral, a gente acompanha, se for sutil. Entendi. Agora vamos para um lado que tem muitas crianças que têm dúvida e às vezes os próprios pais acabam ensinando errado. A forma correta de escovar o dente, qual é? Eu, até hoje, assim, eu reconheço que eu peguei essa mania desde criança. Eu sei que eu não escovo o dente da forma correta porque as minhas escovas de dente elas são destruídas em um mês. A minha mãe ainda olha para mim e fala assim, nossa, você destrói a escova de dente em um mês. Qual seria a forma correta da criança escovar o dente para que ela não sinta dor, para que ela realmente consiga cumprir o que ela tem que fazer ali e também para que a escova de dente não seja destruída? A gente tem que imaginar primeiro que o dente tem que estar limpo em todos os lados. A gente tem que fazer essa remoção da placa que adere ali em todos os ladinhos do dente. Então, assim, uma técnica que eu gosto bastante, principalmente para crianças em idade pré-escolar, é fazer um movimento de bolinha. Eu peço para a criança sorrir na frente do espelho e vir com a escova, passando tanto no dente de cima como no dente de baixo, em toda a extensão desses dentes. Movimentos circulares, né? Movimento circular. Aí eu até brinco com eles, a gente treina no consultório, tem uma girafinha lá que é minha auxiliar para esses casos. A gente treina lá fazendo bolinha, bolinha, bolinha em toda essa extensão. Aí eu mostro que quando a gente abre a boca, o movimento vai mudar um pouquinho. A gente vai fazer um movimento de vai e vem que é para frente e para trás. Tanto em cima do dente, como o ladinho virado para a língua, tanto em cima do dente, como o ladinho virado para o céu da boca. Isso é bem importante. Um ladinho que acaba sendo, às vezes, esquecido é a parte de trás dos dentes da frente. Então, eu falo para as crianças passarem ali como se fosse uma vassourinha, passando ali para tirar essa plaquinha aderida nessa região também. E a utilização do fio dental, né? Porque tem áreas que a escova não vai alcançar, então o fio dental vai efetuar essa limpeza ali, principalmente nessa área onde um dentinho é bem encostadinho no outro. Entendi. E qual é a hora de trocar a escova de dente? Alguns estudos mostram que 3 meses após a utilização da escova, ela já não vai estar limpando essa placa com a mesma eficiência do que uma escova nova. Então, seria mais ou menos nesse período aí. Claro que se a gente tiver uma escova, como no seu caso... Alguém que não sabe escovar o dente como eu. Amassada, as cerdas abertas, com sinais de desgaste, a gente sabe que não vai estar fazendo uma higiene. Quanto mais abertas as cerdas estiverem, pode também machucar, né? É interessante você ver se você não tá fazendo muita força também. Ó, já rolando uma consulta aqui. Então, gratuito. Quando visualizar que tá acontecendo isso, é hora de trocar antes, mas eu acho que é interessante ver com o dentista o que tá acontecendo aí. Se você tá fazendo muita força. A gente tem casos de criança que mordem, né? Criança pequenininha, 3 anos e tal, acaba mordendo, eles gostam de morder. Eu sugiro pros pais, nesse caso, ter uma escova pra criança e uma escova pra eles. Porque daí aquela de morder dá pra deixar ele brincando ali enquanto os pais fazem com a escovinha que tá ok a higiene dos dentes. Outro caso de troca é quando tem algum quadro viral. Então, assim, depois de resfriado, dor de garganta, porque senão os micro-organismos podem se alojar ali nas cerdas. Então, a gente recomenda a troca também após esses quadros. Depois, às vezes, uma doença, um resfriado mais forte. Seria interessante efetuar a troca. Legal. E a questão das escovas, eu lembro que quando a gente era pequeno, eu e minha irmã, a gente ganhou umas escovas elétricas. A gente ficou super, super animado. Até o momento teve que trocar a bateria e deixamos de lado, enfim. Mas você acha que as escovas elétricas, elas conseguem fazer uma escovação um pouco melhor do que as escovas tradicionais? As duas terão bom resultado desde que utilizadas. De maneira correta. Então, assim, eu gosto muitas vezes a critério de estímulo da criança. A criança, às vezes, se empolga pela utilização da escova elétrica. Muitas vezes tem personagem. Então, assim, ela vai para aquele horário de escovação. Eu, no consultório, por exemplo, eu tenho um calendário de escovação. Então, as crianças levam para casa, onde elas vão fazer um xizinho lá, tem os períodos, elas vão completando conforme elas vão fazendo escovação durante
durante o dia. Então, eu acho isso muito bacana, que acaba estimulando também. E muitas vezes a escova também é um fator estimulante. Entendi. Incentiva a criança a estar escovando o dente sempre, né? Para a criança tudo é uma novidade, de maneira geral. Sim. E você acha que tem, obviamente, quanto a gente vai vendo, né, nas escovas que a gente compra para nós adultos, até para as crianças, quanto mais cara, mais sensível, na maioria, né, no caso, em regra. Quanto mais cara, mais sensível. As cerdas têm algumas coisas diferentes. Você não recomenda, a pergunta é, você não recomenda que se comprem escovas, aquelas tão baratas, aquela que só vem um plásticozinho e aquelas cerdas, parece que é aço aquilo ali. Aquilo ali pode gerar, de alguma maneira, uma lesão na boca das crianças? O que nós recomendamos hoje são cerdas macias. Entendi. Então, assim, eu falo para os pacientes, às vezes, vai ter uma escova que ela não é tão aquela caríssima, Entendi. mas que vai cumprir a função dela. Tem cerdas macias e a gente vai conseguir escovar bem o dente sem machucar a gengiva, por exemplo. Mas a gente tem que observar essas características. Ela ser redondinha na ponta, sensar um pouco mais a região lá de trás. Para as crianças, eu recomendo que a cabeça não seja tão grande, já por esse acesso, né? A gente conseguir esse acesso. E a pasta de dente é um fator que também gera muita dúvida em criança. Que pasta usar? Então, assim, hoje a Associação Brasileira de Odontopediatria recomenda pasta com flúor desde o primeiro dentinho. Então, é bem interessante. Então, a gente acaba conversando com os pais, orientando a quantidade, vai ter uma quantidade para ser utilizada, equivalente a certas coisas. Então, eu acho bem interessante fazer uma consulta com o odontopediatra para pegar todas essas orientações de forma correta. Legal. Então, hoje, um dos procedimentos que eu vejo mais os adultos procurando dentistas, ou, sei lá, que a gente mais vê na internet como informação, é a questão do clareamento. E antes da gente vir para esse podcast, me preparando, dando uma olhada nos teus conteúdos, estudando, eu vi que você fala que existe mais de um tipo de clareamento. Isso me surpreendeu. E eu queria que você explicasse para a gente quais são os tipos de clareamento que existem e quais são as diferenças entre eles. De forma geral, a gente tem 3 tipos de clareamento. O clareamento caseiro, supervisionado pelo dentista, então que é feito uma moldeirinha, onde esse paciente ele vai aplicar o gel em casa e vai usar por cerca de 4 semanas. O clareamento de consultório, ele é feito dentro do ambiente do consultório e ele tem uma duração de aproximadamente 1 hora. Então, o paciente vai essas 4 semanas, em tempo total, digamos, de tratamento, são 4 semanas aproximadamente para os 2 tipos de tratamento. Só que a gente pode combinar essas técnicas, ou técnica associada, como muitas pessoas também chamam, onde a gente vai fazer o tratamento, o clareamento caseiro, que a pessoa está colocando a moldeirinha, mas a gente vai intercalar com o clareamento de consultório. Às vezes a gente quer uma aceleração nesse resultado, ou é critério de estímulo mesmo do paciente, é um incentivo. Ele vê que deu aquela diferença um pouco mais rápido, e aí continua utilizando essa moldeirinha em casa de forma correta, que a gente precisa que utilize diariamente. Só que no consultório a gente tem uma concentração um pouquinho mais alta desse gel. Mas o resultado final de ambos é bastante satisfatório. E eu fico muito contente com o resultado e Você devolve a autoestima pra pessoa, a reação, né, das pessoas quando a gente trabalha, porque a gente acaba fotografando como é que estava antes, coloca uma escalinha de cores, então quando a gente vê a diferença, a reação da pessoa também é muito gratificante, porque a pessoa normalmente gosta muito. E a gente vê muita coisa na internet hoje, né? Você olha, por exemplo, você tem primeiro aquelas crenças antigas que os nossos pais contavam pra gente. Para de comer doce, que senão o teu dente vai ficar amarelo, a cárie, eles acertaram, o teu dente vai ficar muito amarelo, ou então, hoje em dia, para os adultos, você tem a questão, se você fizer muito clareamento, teus dentes vão ficar fininhos, ou então, tem essas crenças. Tem uma crença que eu acho até bem interessante, que o pessoal pergunta muito assim, antibiótico deixa meu dente fraco. E aí não, né, gente? Na verdade, o antibiótico, muitas vezes, ele vai ter presença de açúcar. Então, seria mais por essa questão, mas não que ele vai ter esse poder de enfraquecer o dente. O antibiótico tem a presença do açúcar? Para criança, sim. Entendi. Pode ver que ele é docinho, né? Normalmente é líquido, então é interessante higienizar depois, claro, dentro da medida do possível, né? Mas é mais por essa questão mesmo.
E você já chegou a atender um paciente, uma criança, num estágio delicado, por exemplo? Ah, chegou lá com muita dor, chegou lá com muito incômodo e você conseguiu resolver isso de uma maneira que deixou a criança feliz. Casos que são sempre assim mais desafiadores, como traumatismo dentário ou uma reabilitação, esses casos a gente tem um pouquinho mais de trabalho para resolução. A criança tá correndo, bateu com um dente na Muitas pia. vezes o dente voa para fora da boca, então assim, a gente tem que avaliar. Se for um dentinho de leite, normalmente a gente não reimplanta. Se for um dente permanente, é possível. Então, hoje a gente já tem algumas orientações para os pais do que fazer se esse dente cair para fora da boca. Se for o permanente, vai colocar no leite, não raspar, tentar limpar, porque a gente tem fibras ali importantes. Então, a gente acaba passando essas orientações que, caso aconteça que a gente espera que não, mas o pai já está orientado, vai saber aí mais ou menos o que fazer. Eu falo, na dúvida, liga para o consultório. Liga para dentista. Exatamente. Porque deve ser, primeiro, a criança ela deve sentir uma dor muito absurda, só de bater com um dente. E se for o caso da estética, faz igual você fez com a tua outra paciente. Sim, Bota um aparelhinho colorido com um dente para cobrir. E assim, é uma área muito vascularizada, então assim, acaba tendo um sangramento bem considerável, e os pais se apavoram muito com isso. Então eu falo, primeiro vamos manter a calma, traz para o consultório, se conseguir coloca um gelinho, dependendo de como tiver a situação. Eu peço às vezes para me mandar foto pra gente ver como é que tá, mas normalmente essas coisas acontecem naquelas datas assim que tá final de ano, próximo ao Réveillon. Já estão de férias, correndo. E é bem interessante que acaba acontecendo assim. Mas isso pode atrapalhar, por exemplo, no crescimento do dente da criança? Por exemplo, bateu com o dente no chão, ele não voou, do jeito que você falou, mas ficou ali um pedacinho. Isso atrapalha no crescimento do próximo que tá vindo. Né? Pode atrapalhar, pode ter alguma consequência dependendo do período de formação que tá esse dente. Então, às vezes, dependendo do sentido que foi essa batida, a intensidade que foi essa batida, ela pode trazer consequências para o dente que está se formando, como aquele defeito de esmalte que a gente tinha falado anteriormente. Às vezes é decorrente de um traumatismo. De uma batida. De uma batida. Saindo um pouco da área agora dos atendimentos que você faz, dos pacientes que você atende, voltando para aquela área que a gente estava conversando bem no início, a área profissional. Fala um pouquinho mais da tua trajetória. O que você teve que passar para chegar até aqui como uma profissional, doutora Lorraine Dias, odontopediatra? Fala um pouquinho pra gente. Muito estudo. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar preparado para o atendimento do nosso paciente, que é isso que ele busca. Na universidade, eu tentava me dedicar ao máximo que eu podia. Fiz algumas monitorias, que é quando você auxilia os professores em outras turmas para ajudar os alunos em certas matérias. E quando eu fui para a especialização, eu fui juntamente com ela durante o curso fazendo outros cursos fora, cursos complementares. Então, por exemplo, sedação em óxido nitroso e utilização de oxigênio, que faz uma analgesia. Então, também já fui fazendo nesse período. Então, sempre tentando se atualizar. Participação em congressos eu também acho super interessante a gente participar também. Vindo para Florianópolis, eu entrei para o mestrado por essa característica de gostar um pouco dessa questão de lecionar e pesquisar, trabalhar em pesquisa também. Aqui a gente fez pesquisa científica. Parte dessas pesquisas eu apresentei em congressos científicos, então, tanto em outros estados como em outros países, África do Sul, Estados Unidos, e é muito interessante que você está mostrando para outros pesquisadores o que você está pesquisando nesse momento. E isso uma troca, né? Uma troca, exatamente, e acaba gerando artigos científicos, né? Então, isso também é bastante interessante. Entendi. Você, assim que saiu do colégio, você decidiu, não, a minha área é odontologia. Sim, uma forma que eu tentei eliminar foi por matérias. Eu falei, não quero nada que tenha muito cálculo, que era algo que eu não gostava. Tchau, exatas. Tchau, exatas. E aí, essa parte de biologia, essa parte sempre me interessou. Aí eu vi que o que estava mais focado para a saúde era mais o que eu tinha a intenção de fazer. E todas as minhas provas eu prestei para odontologia.
Ah, legal. Foi bem interessante. Então, já é desde pequena seguir essa área. Você já tinha explicado por que você escolheu a área de odontopediatria, mas o odonto, né, odontologia, você não tinha especificado pra gente. Então, desde muito nova, já na hora de fazer o Enem, ou então procurar uma faculdade, você já estava procurando essa... Já foi uma coisa, assim, relativamente fácil, mas eu sei que nem sempre é. Sim. Mas, assim, essa questão de matérias, de eu me ver no futuro, conversar com profissionais que já eram formados na área, eu acho que ajudou bastante. Entendi. E você ter esse lado de querer ensinar, de querer lecionar, isso começar desde a época lá do colégio. Você devia ser aquela pessoa que todo mundo colava na prova. Aí a gente já não pode se comprometer, né? Que tava passando cola. Que todo mundo queria colar na prova, que você dividia, ensinava, que todo mundo queria pegar o resumo. Aí sempre foi pra esse lado de... Eu sempre gostei de fazer resumo muito bem elaborado, muito coloridinho. Bem é bem a minha característica, assim. E aí eu acabei lecionando em Curitiba um período, né? Legal. Eu tinha ido embora para Brasília. E quando eu retornei para Santa Catarina, eu acabei lecionando ali na São Leopoldo Mandique. Então, eu ia alguns dias na semana, assim, né? Quando tinha as aulas de especialização e dava aula lá também. Entendi. E esse momento que você tomou a decisão, não, agora eu vou trabalhar na área odontológica. Teve alguma referência profissional que fez com que você olhasse e falasse assim, pô, eu quero ser aquela pessoa ali. Aquela ali é a meta de profissional que eu quero seguir. Teve alguma pessoa nesse sentido? O coordenador do curso com o qual eu trabalhei, ele é um excelente odontopediatra. Eu acho que ele é uma inspiração para muitas pessoas, que é o José Carlos Imparato. Então, assim, eu acho que ele é um excelente profissional, um excelente professor, e eu achei, assim, muito bacana essa parte de ensino dele. E tem o Gabriel Politano, que é a parte de atendimento com ele também, assim, eu fui fazer curso ano passado lá em Campinas com ele para ver a rotina da clínica dele, para me atualizar, porque a gente tem que estar sempre se atualizando. Com certeza. Importância das atualizações, né? Então são dois excelentes profissionais que eu admiro hoje. Entendi. Eu sempre gosto de trazer essa questão, porque desde os primeiros episódios ali com o Dr. Pedro, a gente gravou com o Fábio Rito, com a doutora Cristina, eu consegui identificar um padrão em todas essas conversas, de que sempre teve uma referência profissional. E um dos motivos de eu ter criado esse podcast, né, a bússola profissional, é justamente esse. Você hoje está aqui sendo a referência profissional de alguns jovens dentistas, odontopediatras, e eles vão olhar para você querendo seguir mais ou menos os teus passos para poder encurtar o caminho deles em direção ao sucesso. Então, a importância de você mirar um tipo de profissional, um determinado tipo de comportamento, ela é muito grande, porque você acaba olhando para aquele profissional e fala assim, é aquele tipo de profissional que eu quero ser. É isso que eu quero fazer. É assim que eu quero ser. Às vezes com suas particularidades, com as suas características. Mas você tem um norte, você tem uma bússola. Então é justamente isso que eu sempre gosto de deixar claro. O Pedro, por exemplo, no episódio 1, ele falou que tinha um médico, um especialista na época, que eu acho que ele deu aula na residência para ele e falou assim, cara, é essa área que eu quero seguir. Então, acho que aconteceu isso com você também, né? Sim, tem profissionais que quando dão aula pra gente, a gente observa a forma com que eles conduzem o tratamento, a forma com que eles tratam os pacientes, faz com que você almeje ser semelhante, pelo menos, né? A gente não pode dizer igual, mas... Cada um com as suas particularidades, exatamente, né? Mas que faz com que você tenha admiração por aquele profissional. E fugindo um pouquinho dessa parte de ensino, de faculdade, eu fui para a Marinha, né? Então era algo que eu sonhava e almejava muito, tinha muita vontade de entrar para as Forças Armadas e prestei o processo seletivo e eu tô lá desde 2018. Desde legal, 2018. Legal. Mas por quê? Você teve por que um interesse particular na Marinha? Eu sempre admirei.
E o meu marido, ele era militar, só que de outra força. Entendi. Mas eu sempre achei muito legal, assim, eu queria muito, eu almejava entrar também. E eu fiz o processo seletivo e estou até hoje. Eu gosto bastante do trabalho lá, não é só a parte específica de dentista, né? A gente também tem algumas outras funções colaterais, mas eu gosto bastante. E lá, obviamente, você não vai trabalhar com odontopediatria dentro da Marinha. Trabalho. Jura? Juro. Sério? Porque nós temos atendimento para os dependentes. Então, assim... entendi. Saindo agora desse lado, né, profissional, eu queria entrar num lado um pouco pessoal, se você me permite, da doutora Lorraine. Nessa tua trajetória, nessa tua caminhada, para você se tornar a profissional que você é hoje, você teve alguns momentos difíceis, todo mundo tem. E como eu gosto sempre de colocar, e às vezes até de humanizar a pessoa que é a referência profissional dos que estão assistindo, eu queria que você falasse um pouco, se possível, dos momentos mais difíceis que você teve nessa tua trajetória. Eu acredito que foi quando eu iniciei a faculdade, porque a minha cidade era uma cidade do interior, é uma cidade do interior de Santa Catarina, onde não tem universidade com curso de odontologia, e eu tive que me mudar para Curitiba e morar sozinha. Então, assim, eu até dividi apartamento com uma amiga, mas aí começam as responsabilidades, que antes, que quando você estava em casa, era muito mais tranquilo, né? Então, além de estudar, toda essa questão da universidade, você tem que fazer suas coisas de casa, você tem que tirar o lixo, você tem que pegar o ônibus certo, senão você vai parar lá, não sei aonde, então tem que prestar muita atenção em tudo, em toda essa rotina. Então, essa é uma dificuldade, porque eu estava ali com 18 anos, e estava morando sozinha, entre aspas, né, mas sem a presença dos pais. Então, isso foi bastante desafiador na época. E engrandecedor também, consequentemente, né? Sim. Mas esse momento foi um momento de solidão, por exemplo? Não me sentia sozinha. Eu tive sempre a presença muito grande da minha mãe. Muito, assim, participativa. Assim, às vezes eu tava assim, hoje eu não tô tão legal. Semana que vem eu vou aí. Ficava, às vezes, alguns dias comigo. Pra poder também, aos poucos, né? Sim, pra ir acostumando mais com essa ausência. E eu voltava pra casa todo final de semana. Então, sexta eu pegava o ônibus. Pelo amor de Deus, vai mentir isso aqui. Não, eu ia mais assim pra Sim. ter aquele contato com a casa, com meu pai, com meu irmão, enfim. Mas depois a gente foi espaçando mais e deu tudo certo, assim. Depois você se acostuma, você entende e não tive esses momentos de solidão, assim, até pela presença da minha colega, né? Então, assim, uma tava meio triste, vamos dar uma voltinha no shopping pra se parecer, vamos fazer não sei o quê. Não, mas às vezes só uma volta mesmo, foi tomar um sorvete, foi fazer alguma coisa, a gente acabava se ajudando nesse sentido. E você acha que dentro da tua trajetória, hoje, você olhando pra Lorraine de 18 anos, qual conselho que você daria pra ela? Para que talvez você conseguisse mostrar para ela um caminho mais rápido de chegar no sucesso profissional que você tem hoje? Não sei se seria o caminho mais rápido, mas eu diria para ela persistir nos estudos, ser boa tecnicamente, mas não deixar de atender o paciente com individualidade. Humanidade não seria talvez a palavra correta, mas eu sempre fiquei na minha cabeça, uma vez um professor me falou assim, trate seu paciente como você trata sua mãe. Eu amo minha mãe, então eu sempre tratei da melhor forma possível. Então eu falo assim, trate seu paciente como alguém que você ama, porque ele é o amor da vida de alguém. Então, Entendi. seria mais nesse sentido. Tenha os dois lados, seja bom tecnicamente, mas também leve esse lado do teu paciente em consideração. Entendi. Então você acha que talvez o caminho que você seguiu não seja o mais rápido, mas talvez fosse o caminho ideal. Talvez sim. Não posso afirmar com certeza, mas eu tô muito feliz com a minha trajetória, assim. Que bom. E hoje para a pessoa que ela tá em dúvida, uma futura dentista, um futuro dentista, que ele tá passando por algumas dificuldades, que ele tá querendo percorrer essa trajetória que você também percorreu, qual conselho você daria para ele? Comece no começo dessa trajetória que eu digo, né? Comece na faculdade, pegue um estágio, ou então foque apenas nos estudos inicialmente, não esqueça um pouco o lado da prática, espera se formar e depois vai procurar algo relacionado à área, ou então
se envolve nesse lado prático junto com o lado acadêmico? O que você diria para essa pessoa? Vai depender muito de cada pessoa. Tem gente que quer ser professor, então Entendi. aí vai se formar tecnicamente, mas gosta Foca no acadêmico full time. gosta da pesquisa científica, então já vai mais para esse lado. Tem gente que, eu quero atendimento, eu quero montar clínica, eu quero montar consultório. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. A gente tem que fazer o nosso técnico baseado em evidência científica, fazer o que a gente já tem em publicação, que é o que é orientado a fazer, né? O que seria o correto, entre aspas, assim. Mas dedicação. Dedicação eu acho que é uma palavra-chave, assim, que qualquer profissional, não qualquer, mas grande parte dos profissionais que se dedicam àquilo vão conseguir o sucesso, seja em curto prazo ou demorando um pouquinho mais. Eu vejo que as pessoas hoje elas têm cada vez menos paciência para chegar no sucesso profissional. Talvez com o advento das redes sociais, talvez com a questão das comparações. Então eu quero ganhar dinheiro nessa área para ontem, eu quero, né, conseguir ser um profissional bom para ontem. E isso pode acabar atrapalhando na trajetória, porque tudo tem uma ordem natural das coisas. Né? Sim, a gente tem que ter esse equilíbrio que eu mencionei, né? Hoje a gente tem as redes sociais aí também, que é um fator que acaba sendo muito procurado pelo público, né? Então, assim, você quer conhecer o profissional, ver se você simpatiza com ele, e é uma forma de você mostrar o teu trabalho também. Acaba sendo uma forma de te apresentar para pessoas que ainda não te conhecem. Isso é um ponto legal da gente trazer aqui, porque, bom, no início do nosso episódio eu fiz um pitch, eu trabalho com isso, trabalho com estratégia digital, trabalho com profissionais, trabalho com empresários que querem incluir o negócio digital, vender um serviço, falar um pouco mais dos próprios trabalhos, dos serviços que vão prestar. Você acredita que hoje o profissional da área da odontologia, ele tenha que estar nas redes sociais para poder gerar conteúdo? Não sei se o tem pode ser uma palavra muito forte, mas você acha que é necessário? Eu senti falta dessa presença das redes sociais, então eu acho que auxilia muito. Auxilia muito, principalmente para quem não te conhece. Claro que você tem sempre aquela propaganda boca a boca que a gente fala, né? Que um paciente indica para o outro. Graças a Deus eu tenho muitos pacientes assim. Mas as redes sociais hoje as pessoas procuram muito, querem ver como é que tá o consultório, o que você faz de tratamento. Às vezes, em vez de ela estar mandando um WhatsApp perguntando, trata isso, ela vai olhar no teu Instagram e ver, sim, ela realiza o tratamento. Então, talvez facilite nesse sentido. Entendi. Eu acredito hoje que as redes sociais, elas sirvam como uma validação do teu trabalho. E vai ser o diferencial entre eles escolherem a profissional doutora Lorane ou a profissional fulana de tal. Então, se eu vou procurar, por exemplo, uma dentista para o meu filho, eu vou querer a melhor profissional, eu vou querer a profissional com quem eu me conecte mais, eu vou querer a profissional que vai conseguir atendê-lo e resolver o problema dele. E aí ela vai olhar a pessoa, né, ou eu vou olhar o teu conteúdo, eu vou olhar o conteúdo de outras dentistas, até eu decidir, não, essa aqui é a profissional que vai tomar conta do meu filho. Então, eu acho que as redes sociais hoje elas vão validar o teu trabalho. Não necessariamente o melhor profissional vai ser o escolhido. O profissional que vai ser mais escolhido vai ser o que conseguir transmitir mais autoridade e conseguir demonstrar mais conhecimento daquela área, que até que consiga vender melhor, né? Porque a gente vê que excelentes profissionais, que a gente acredita que sejam excelentes profissionais, eles não estão com a agenda tão cheia de outros profissionais que investiram em marketing, que estão bombando nas redes e estão, sei lá, com mais de 10 mil, 15 mil seguidores, fazendo anúncio, investindo tudo que um profissional hoje poderia investir e conseguir trazer esse resultado. Você concorda com isso? Isso é bem interessante porque eu falo para as pessoas, se informem. A gente precisa realmente saber a formação, como é que essa pessoa porque não é só propaganda que vai fazer com que o profissional seja excelente ou bom, enfim. Claro que
Uma boa propaganda também pode ser um bom profissional, Sim. mas a gente não vai generalizar. Então é interessante se informar, ver o conteúdo dessa pessoa, ver a formação. E aí na consulta nem sempre você vai ver uma coisa e vai na consulta talvez não tenha a mesma empatia, não vai... Pessoal, né? Exatamente. Então, assim, é uma experiência. É como se fosse uma visualização, eu não vou dizer de uma vitrine, mas assim, você acaba comprovando quando vai pessoalmente, né? Então, vai tendo uma experiência, digamos assim. Pra gente finalizar, doutora Lorraine, pedir pra você olhar para aquela câmera ali e para você falar um pouco do teu consultório, do serviço que você presta, do teu consultório e para as pessoas te seguirem no Instagram. Então, o meu Instagram, ele é doutora Lorraine Dias. Me sigam. A gente vai botar aqui embaixo. A gente vai ter várias dicas lá, atualizações. Podem fazer perguntas, podem mandar o direct ali, que dentro do possível eu vou responder todo mundo. É isso, eu acho. O teu consultório, ele fica onde? Ele fica no Estreito. Ele fica no Estreito, aqui em Florianópolis, no Céu Empresarial. Ele é muito próximo à beira-mar, então é uma localização muito fácil. A gente tem estacionamento lá, que eu acho que é muito importante quando a gente vai para um local ter aonde deixar teu carro, essa questão de conforto também, né? Então é um local bacana. Mas enfim, a gente vai chegando ao final desse episódio com a doutora Lorraine Dias. Doutora Lorraine, muito obrigado pelo episódio. Eu, pelo menos, aprendi muito contigo aqui. Principalmente, se eu tiver um filho, a minha dentista vai ser a doutora Lorraine. Olha, fico muito feliz de saber disso. Enfim, eu vou ficando por aqui. E por último, né, deixando bem claro, se quiser me seguir também pra gente falar sobre a questão das estratégias digitais, dos anúncios online, caso você seja empresário, caso você seja um profissional, um prestador de serviço, você queira implementar o negócio digital, você queira entrar nas redes para que você consiga captar mais clientes, para que você queira aumentar o teu posicionamento nas redes, entre em contato comigo. O meu Instagram, assim como o da doutora Lorraine, vão estar aqui na descrição, embaixo no YouTube. Tá? O meu é MKTD Pacheco. E caso você tenha interesse, só mandar uma mensagem, mandar um direct, entrar em contato comigo pra gente marcar uma reunião. Eu vou ficando por aqui com esse episódio com a doutora Lorraine Dias. O próximo episódio vai ser com o doutor Leonelo, que é um cirurgião plástico, tá bom? Em breve estaremos com os 2 episódios no YouTube. Aguardem que vem mais novidades por aí. A gente vai começar a gravar em outros estados também. Vamos procurar profissionais de São Paulo, vamos procurar profissionais de Minas Gerais. Tem muita novidade vindo por aí. Eu fico por aqui. Um grande abraço.